Boa noite, amigos. Boa noite, mais uma vez, companheiros do lar espírita Amor e Luz. Eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita tranquilidade. Bom, hoje, convidado por esta casa, eu vou discorrer sobre um tema interessantíssimo, que é um tema importante, que é a verdadeira propriedade. Então, nesses minutos, eu vou tentar mostrar a vocês como a doutrina espírita é importante para alertar a nossa toda a nossa caminhada, a nossa orientação. Bom, mas antes disso, como é uma palestra, e nas palestras a gente sempre faz uma prece, então eu vou pedir a vocês que elevem os seus corações, elevem seus pensamentos a Deus, mentalize a sua vida, mentalize sua casa, seus familiares, parentes e amigos. Peça a Deus que abençoe a sua caminhada e vamos pedir a Deus que abençoe a nossa jornada. E essa noite nós possamos ser felizes em tudo aquilo que iremos colocar. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Bom, então, vamos passo a passo. A verdadeira propriedade. O Espiritismo, ele nos mostra o roteiro da vida. O Espiritismo é muito bonito porque ele nos dá a força, as suas teorias, as suas tudo aquilo que ele propõe, que ela propõe, ela nos dá a força e a orientação de como nós podemos trilhar a nossa jornada. Bom, vamos começar pelo começo, como diz o ditado, né? Então nós temos na nossa jornada, nós temos o começo. Nós, vamos dizer assim, somos convidados a uma encarnação. Nós vamos reencarnar, nós vamos nascer, nós vamos começar a nossa jornada de vida. E aí, nesse convite que é nos dado, nos arruma uma família, nos arruma um grupo de pessoas que vai nos acolher, e aí a gente começa sem nada. Nós não temos roupa, nós não temos nada no início. Mas com a vida, a nossa família, ela vai nos dando condições para que nós adquiramos tudo que nós necessitamos. A nossa família é escolhida a dedo. E nós estamos lá, e o nosso papai, nossa mamãe, o nosso grupo familiar vai nos dar a sustentação necessária. Bom, muitos, eu estou falando isso de uma família
normal, mas com pai, mãe, um casal de homens, um casal de mulher, um homem e mulher, isso tanto faz. Mas tem aquelas pessoas que não têm, vamos dizer assim, a sua família não tem, elas são órfãos, não tem família. Ou a sua família é uma família onde temos problemas, alcoólatras, drogados, e muitos são levados para as creches governamentais, para os locais de acolhimento da criança. Mas, veja, tudo isso também já está no nosso rumo de aprendizado, na nossa cartilha escolar da vida. E aí começamos a nossa jornada. A partir daí, nós vamos tendo todo o apoio, todo o carinho para que recebamos tudo aquilo que necessitamos, tanto na nossa casa, na nossa família, ou numa casa de apoio. Muitas coisas é nos dado para que nós continuemos na nossa caminhada. Pois bem, ainda nós não adquirimos nada, ainda nós estamos aprendendo, começando a vida, são os primeiros atos de vida. E aí, companheiros, como é que nós vamos fazer? Estamos num grande mundo de aprendizado. Então, vamos crescendo, vamos ganhando idade, e aí nos mandam para os bancos escolares. Os bancos escolares, eles são para quê? Eles servem para que nós aprendamos tudo aquilo que necessitamos naquele momento, intelectualmente, moralmente, estruturalmente, tudo. Nos bancos escolares, nós vamos inserindo conhecimentos para aquela encarnação. Jovens, já seguindo a nossa jornada de vida. E estamos crescendo. Normalmente, nessas casas de apoio à criança, até os 18 anos, eles sustentam as pessoas, eles mantêm as pessoas. Eu tive vários colegas, quando eu era jovem, quando eu tinha uma condição jovem, eu tive vários colegas que trabalharam comigo e eram oriundos da FEBEM, não da FEBEM para garotos com problema, não. A FEBEM é aquela que acolhe as crianças sem família, os órfãos, as crianças maltratadas. E quando chegava com 18 anos, a própria instituição, o que ela fazia? Ela tinha convênio com algumas empresas, e como eu trabalhava na Editora Abril, a Editora Abril ela acolhia esses garotos, esses jovens que vinham oriundos da FEBEM. Hoje é Fundação Casa, né? Antigamente era FEBEM, hoje é Fundação Casa. Então, são crianças que entram lá com 0 anos e vai até os 18 anos, né? Porque não foram adotados, eles ficaram orientados lá dentro, fizeram
a escola, cursaram o ensino fundamental, depois o ensino médio, e foram até 18 anos. E com 18 anos, eles normalmente, até um pouco antes, porque alguns meninos já vão como aprendizes, né, em muita empresa como aprendizes. Então, isso é a jornada da nossa vida. E aí, o que eu faço? Eu vou montar a minha família. Muitos já têm a sua família, seus avós, seus papais, mas nós vamos montar a nossa. Muitas vezes nós nos casamos, adquirimos filho, nós constituímos uma família. E a partir daí, nós vamos, com todo o nosso relacionamento pessoal, adquirindo as nossas próprias estruturas. Nós vamos, através da nossa família, construindo o nosso alicerce. Vamos tendo nossos próprios filhos, esposas, maridos, e aí vamos. Ou muitas mulheres solteiras, muitas pessoas, às vezes homens também, só ele e a criança, porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Mas lá estamos nós como espíritos, caminhando, seguindo adiante. E aí, o que acontece? Cada um vai seguir uma trilha, cada um vai seguir o seu trabalho, vai correr atrás da sua profissão, cada um vai adquirir a sua estabilidade técnica, financeira, e nós vamos continuando a nossa marcha, cada um na sua função, cada um na sua profissão, cada um no seu objetivo. Até aí eu não estou falando nada de novidade. Tudo que eu estou falando é o que é a nossa vida. Nós estamos já numa idade madura. Muitos de nós vamos adquirindo coisas. Bom, agora entra aonde o Espiritismo coloca. Esse capítulo, ele diz o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós encarnamos com que finalidade? Nós encarnamos com a finalidade de eliminar alguns defeitos que nós fomos adquirindo, alguns problemas que nós fomos adquirindo ao longo de todas as nossas existências. Muita vaidade, muito egoísmo, ambição, vamos dizer assim, coisas que vão pesando nas nossas costas e vão penalizando a nossa caminhada. A nossa caminhada vai criando uma série de complicações. Por exemplo, uma pessoa muito vaidosa, essa pessoa, se ela, no meio do caminho, tiver um problema que marque ou o seu rosto, marque o seu corpo, faça com que as pessoas debilitem seu corpo, essa pessoa vai sofrer muito. Por quê? Porque ela é vaidosa demais. Ela não aceita nada fora do lugar. Uma pessoa orgulhosa,
Nós viemos aqui nessa encarnação para eliminar nosso orgulho. E como é que nós vamos eliminar nosso orgulho? Nós vamos eliminar nosso orgulho através de uma de um esforço em relação à humildade, um esforço em relação a enxergar a vida com mais clareza e a vida de uma forma mais simples. Se nós viemos aqui também ambiciosos, muito ambiciosos, nós podemos ter problemas diversos com as nossas amizades, com as nossos contatos, nossos relacionamentos. E a ambição nos leva a um caminho muito doloroso, porque nós queremos tudo, adquirir tudo, ter tudo, nós queremos possuir aquilo até que nós não temos condições de possuir. Então, veja, às vezes nós reencarnamos com a finalidade de eliminar alguns problemas das nossos comportamentos. Mas, conforme a encarnação vai passando e a nossa mente vai aflorando, às vezes a gente não consegue. Então, a vida nos dá condições, muitas vezes acaba sendo até dolorosa, para que nós aprendamos que determinadas coisas você tem que ser mais simples, mais tranquilos. Por quê? Porque nós estamos na pátria terrestre, nós estamos encarnados, nós viemos da pátria espiritual, e encarnados nós estamos em contato com muitas coisas materiais. E essas coisas materiais, o que são? São casas, mansões, iates, aviões. É bom ter isso? É bom. Às vezes as pessoas gostam. Mas tem pessoas que matam por isso. Tem pessoas que se sacrificam ao máximo por isso. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de eliminar parentes. Quando eu falo parentes, às vezes pai, mãe, para poder assumir todo o que a pessoa, o que os pais têm, assumir financeiramente a empresa, assumir financeiramente todos os bens. Então, isso nos leva a uma situação muito difícil. Então, quando eu estou contando para vocês, passo a passo, é para que vocês entendam como é problemático, como é difícil, às vezes, a nossa encarnação. E aí os espíritos falam assim, olha, você tem que se apegar muito a Deus, você tem que se apegar muito nas preces, e você tem que pedir muita força para superar os seus problemas. E aí o tempo vai passando. Uma vez eu contei uma história nesses livros paralelos à doutrina espírita, livros complementares à doutrina espírita, que não é da codificação, mas são livros complementares. Eu estava lendo um livro desses e vi a história de dois irmãos que
O pai tinha uma fazenda com gados, cabeça de gado, 2 irmãos. E aí, o pai veio a falecer. E um irmão, que era mais avarento que o outro, que não tinha tanta humildade para poder saber dividir com seu irmão, o que ele bolou? Ele bolou o seguinte: eu vou convidar meu irmão para pescar e lá no meio do rio eu dou cabo do meu irmão. E dito e feito, ele convidou o irmão dele, um rio muito grande, né, de muita grandeza, um rio enorme, e no meio do rio, o que ele fez? Ele já tinha tudo planejado, ele eliminou o outro irmão. Ele matou o outro irmão e jogou o irmão dentro do rio. Já tudo planejado, né? Então, porque naquela época não tinha muita facilidade de se descobrir o paradeiro da pessoa que foi assassinada e foi jogada no rio, por exemplo. E a desculpa que ele dava é que o irmão precisou viajar e foi embora e não quis saber e tal. Essa era a desculpa que ele dava. Então, depois, no plano espiritual, esse irmão que foi jogado no rio, ele era mais tranquilo, mais sereno. Então ele entendeu esse processo, essa atitude do irmão, e não perseguiu, porque muitos irmãos, muitas pessoas continuam no plano espiritual perseguindo aquele que sabotou, aquele que fez alguma coisa. Mas ele não. Ele até perdoou, vamos dizer assim. Ou seja, ele tirou todo o peso da sua consciência, dos seus ombros, e deixou para o irmão. E o irmão foi naquela angústia, naquela ânsia de ter as coisas, naquela ânsia de desencarnou até mal, doente, com doenças graves, de uma forma terrível, mas não desencarnou com uma consciência tranquila. Ele desencarnou de uma forma bem difícil, porque ele não desapegava dos seus bens. Ele não entendia que os bens materiais é apenas usufruto que Deus nos permite para que possamos viver. Mas ele não entendia assim, então ele teve uma vida, inclusive no plano espiritual, após a morte, muito difícil. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam como, às vezes, as pessoas têm problemas de comportamento, problemas de apego aos bens, não é? E tudo isso eu estou falando, por quê? Porque nós temos que entender que a vida, ela, vamos dizer assim, ela nos dá uma oportunidade todos os dias de crescimento e evolução. Bom, e aí Kardec, olha só, Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo a história de uma rainha. E aí eu vou até ler para vocês, eu vou colocar na tela aqui para vocês. Até essa história da rainha poderia estar nesse capítulo. Mas Kardec colocou a história dessa rainha, foi uma psicografia conseguida, né?
que mandaram a Kardec, e Kardec colocou na codificação, no capítulo 2, né? Meu reino não é deste mundo, mas poderia estar aqui, que a história cabe muito bem nesse capítulo também. Vamos dar uma lida, presta atenção. Uma rainha da França, o que ela fala? Quem poderia, melhor que eu, compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E é assim que nós estamos falando a vocês. Nada, nós não levamos nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo, ou seja, ela morreu, ela não foi nem como antigamente os faraós faziam, né? Mandavam enterrar com os ouros, com todos os seus bens, achando que os bens iam para o plano espiritual. Mas aí ela fala, não acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. E rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão, que desilusão. E que humilhação quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, muito acima de mim, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Veja, ela falando, mas ela continua. Vamos ler a segunda parte. Para preparar um lugar nesse reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupaste, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Vejam, aí está todo o resumo daquilo que nós estamos falando. E aí ela continua, ó Jesus, dissestes que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida que os conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através dos espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras. Vejam bem, apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe aproveitariam na morada celeste e que lhe podiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo e o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça. Então, essa história, Kardec coloca no capítulo 2 do Evangelho. Poderia muito bem estar nesse capítulo. Mas, exatamente isso.
O homem não possui nada, senão aquilo que pode levar desse mundo, nada. O que ele pode levar? Ele pode levar o seu amor, as suas amizades, tudo aquilo que ele conquista e que ele adquire ao longo da sua existência, como crescimento, como evolução, bondade, serenidade, caridade. Então nós temos que lutar é por isso. Nós temos que lutar pelo simples. Nós não temos que ficar preocupados em adquirir coisas. E se nós conseguimos adquirir, muito que bem, mas nunca esquecendo do próximo, daquele que está do nosso lado, aquele que precisa do nosso apoio, precisa da nossa solicitude. O que nós podemos fazer pelos outros? Então, quando Deus nos coloca aqui na Terra, é para que nós possamos aprender e também dar sustentação àqueles que estão do nosso lado. Muitas vezes vocês vão ver filhos reencarnando numa família de pais difíceis. E esses filhos, eles terão a oportunidade de apoiar esses pais para que esses pais possam evoluir moralmente, evoluir espiritualmente. Não é só os pais que podem fazer isso com os filhos. Todos nós somos espíritos, espíritos em aprendizado, espíritos em evolução. Então, nós temos que entender que dessa vida realmente nós não levamos nada, e a verdadeira propriedade, como diz aqui, está na nossa condição de crescimento e evolução. Então, o que a gente faz? Os seus passos têm que ser na direção de conhecimentos profundos na área do amor, na área da bondade. É isso que nós temos que crescer. Na área da mansidão. Olha, é tão importante que nós aprendamos a entender o nosso próximo, porque o nosso coração vai bater mais tranquilo, mais sereno, se nós formos pessoas muito afoitas, muito nervosas, muito difíceis de entender o próximo, a nossa vida vai ser cada vez mais difícil. E nós teremos dificuldade, até física. Nosso corpo vai reagir de forma não muito boa, porque nosso coração de vez em quando acelera, nós trememos de ódio, nós trememos de raiva, nós sentimos muita aflição. Então, tudo isso retrata diretamente no nosso corpo. Então, quando eu contei essa história da rainha, e Kardec colocou essa história da rainha na codificação, é para vocês verem que você aqui pode ser o que for, milionário, pessoas de uma situação muito boa financeiramente, mas no plano espiritual nós somos
como diz, espíritos, todos iguais. Todos teremos chances iguais perante Deus. Somos espíritos. E a cada encarnação nós estamos tendo oportunidade de evoluir, de aprender e de crescer. Então, esta é uma forma que nós temos que entender isso. E a doutrina espírita, ela nos ensina o quê? Você nasce, cresce, aprende, passa um tempo, não vou dizer morre, mas você desencarna, você morre materialmente, falando, você morre, mas seu espírito continua. Depois você aprende no plano espiritual, você vai ter novas situações que você vai aprender, vai crescer, vai evoluir e volta para a Terra. E passa novamente, vê o que você falhou e vai aprendendo. Essa é a teoria reencarnatória. E é isso que a doutrina espírita explica para nós. Então, o que nós temos nosso mesmo? Nada. Quando você morre, o que você leva daqui? Materialmente, nada. Pode até ser que você desencarna de uma forma que o seu corpo nem achado é. Pode ser que você desencarna sem nada, você não leva nada. A única coisa que você leva é tudo aquilo que você aprendeu, todos os amigos que você fez, tudo aquilo que te deu a oportunidade de uma evolução espiritual. Aí eu fiz uma brincadeira, eu coloquei alguns quadrinhos, quando eu chego lá no... Porque nós sempre aprendemos que nós vamos prestar conta para São Pedro. Não é bem assim, mas nós vamos prestar conta para a nossa própria consciência. Mas olha só, chega lá, está lá o homem lá com a caneta na mão, na realidade aí é pena, né? Está com a pena na mão. Ele vai ver com a gente lá, o que é que você fez? O que você... Vamos ler aqui a sua vida. Aí veio eu lá com a camisa branca e verde e amarela, Brasil e tal, e aí vai lá o São Pedro, peraí, o que você fez de bom? Vamos ver se você pode entrar no céu, vamos ver qual é a sua proposta, o que você fez. Aí, aí a mulher, você não pode entrar no paraíso porque você deixou muito a desejar. E esse aqui, então, meu caro São Pedro, eu sou um belo político, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas, meu amigo, você desviou dinheiro do SUS, você fez tal coisa, você não ajudou isso, não ajudou aquilo, você só falou bonito. Então, tudo isso são coisas que nós vamos levar para o plano espiritual na nossa consciência. E a nossa consciência, ela vai nos cobrar. Nós vamos reencontrar pessoas que convivemos aqui na Terra. E muitas vezes sentindo até vergonha dessas pessoas porque nós fizemos com ela. Então imagine assim, eu tenho que entender que no plano espiritual é como se eu tivesse encontrando com meus vizinhos, as pessoas que trabalharam comigo, as pessoas que tiveram lado a lado na minha vida. E eu vou encontrar com elas. Então, para não fazer feio, para não criar problemas, trate-a bem, trate-as bem, quer dizer. Procure ser o mais amigo possível. Procure elevar a sua alma num patamar melhor, para que nós não tenhamos decepção futura. Então, é isso. Essa é a ideia. E como nós já estamos com 40 minutos de live,
eu vou aqui agradecendo a diretoria do Lar Espírita Amor e Luz Leal, que eles me dão a oportunidade de fazer essas colocações e de conversar com vocês. Eu só tenho que agradecer a toda a diretoria, a Maria e todos aqueles que compõem a diretoria do Leal. E eu peço a Deus que ilumine essa casa, porque essa casa é sensacional. Ela realmente leva a bandeira do Espiritismo, leva os ensinamentos espíritas no mais profundo molde de entendimento. Então, para encerrar a nossa live, nós vamos pedindo a vocês, mentalize as águas da sua casa. Vamos fluidificar mentalmente a água que está no seu lar, a água do seu filtro, a água das suas torneiras, as suas dependências da sua casa. Peça a Deus que abençoe, que ilumine, e esses bons espíritos que possam fluidificar essas águas, a fim de que possamos, ao ingeri-las, equilibrar a nossa composição física e espiritual, para que continuemos na nossa caminhada sempre com a resolução de aprender, crescer e cada vez mais adquirirmos mais luz. Então, amigos, eu agradeço por mais esta noite, agradeço pela paciência que vocês tiveram e eu peço a Deus muita paz, muita luz e muito carinho a todos vocês.